E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre obediência. E a gente vai estar meditando hoje num texto que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Mas antes da gente entender o texto, vamos entender o que é que estava acontecendo por trás desse texto. Em 2 Samuel capítulo 6, Davi tinha acabado de se tornar rei sobre todo Israel. E quando ele se tornou rei sobre todo Israel, ele conquistou a cidade de Jerusalém e ele queria agora trazer a Arca de Deus, desde que os filhos de Eli tinham perdido ela na guerra. E aí, no capítulo 6, a gente vê Davi trazendo a Arca de Deus para Jerusalém. E o texto vai falar assim: mais uma vez, Davi reuniu os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele, de Baalim de Judá, para trazer de lá a Arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Eles colocaram a Arca de Deus sobre um carro novo e retiraram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá. E Uzai e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a Arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel cantavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipreste, também com harpas, saltérios, com adufos, cornetas e com símbolos. E quando chegaram à ira de Nacon, Uzai estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu, junto à arca de Deus. Quando você olha para esse texto, você pode pensar: caraca, velho, Deus matou um cara que só queria ajudar ele. Olha, Uzai estava com uma boa intenção. Ele queria impedir que a arca de Deus caísse. Uzai queria impedir que aquele instrumento sagrado se quebrasse no chão. Com certeza Uzai tinha melhores intenções ao fazer aquilo. Porém, Deus, ele não quer que você só tenha uma boa intenção. Deus quer que você obedeça a ele. Tudo isso começou porque Davi errou na maneira como ele devia trazer a arca. Deus tinha dito como é que ele deveria trazer a arca. Ele construiu a arca e a arca, ela tinha argolas nas suas pontas porque ela devia ser carregada com varas pelos sacerdotes. Só que a gente vê que Davi não fez isso. Olha o começo do texto, vai dizer que Davi colocou a arca num carro novo. E Davi, ele não desobedeceu porque ele odiava a Deus ou algo assim. Davi tinha uma boa intenção. Colocou a arca num carro novo, um carro que nunca tinha sido usado. E isso aí era um sinal da importância que ele dava para a arca de Deus, da honra que ele dava para essa arca, para a obra do Senhor. Mas, apesar disso tudo, Davi desagradou a Deus porque ele não fez o que o Senhor tinha dito para ele fazer. O Senhor deu ordem sobre como a arca devia ser carregada. O Senhor já havia falado que ninguém poderia tocar na arca além dos sacerdotes. E Uzai, ele não era um desses homens, ele não era da tribo de Levi. Ele não devia encostar na arca de Deus. E o que é que a gente aprende com esse texto? Primeiro, Deus requer obediência. Deus não quer que você simplesmente tenha boas intenções para com a obra dele. Deus quer que você obedeça os seus mandamentos. Vocês já devem ter ouvido aquele ditado, que de boa intenção o inferno está cheio. Isso é verdade, porque Deus, ele não quer simplesmente a sua intenção. Deus quer que você obedeça a ele da maneira que ele falou, porque ele sabe o que é melhor. Então essa é a primeira coisa. Deus exige de nós obediência. Segundo, quando a gente desobedece a Deus, mesmo que a gente tenha as melhores intenções, nós vamos sofrer as consequências da nossa desobediência. A desobediência, ela continua sendo desobediência, apesar da minha intenção. Não importa se, não, mas eu tinha uma intenção tão boa, eu queria salvar alguém e por isso eu vou e minto. Eu queria passar de ano para que meus pais se alegrassem comigo, aí eu vou e filo. Deus não quer que você tenha uma boa intenção para fazer as coisas. Deus quer que você faça as coisas como Ele ordena. E agora, partindo para a parte prática dessa devocional, como é que você tem obedecido a Deus? Será que você tem olhado para a sua vida e você tem feito coisas com boas intenções, mas que desobedecem ordens que Deus dá? Deus, ele não está, mais uma vez, ele não está querendo que você simplesmente tenha uma boa intenção no seu coração. Deus quer que você obedeça a Ele. Deus nos dá mandamentos, Ele nos revela a maneira como a gente deve viver. Você tem obedecido a Deus? Se você não tem obedecido a Deus, arrependa-se.
Davi, o relato de 2 Samuel 6 vai continuar e Davi aprende com o seu erro. E depois ele volta para buscar a arca e dessa vez da maneira como o Senhor havia ordenado que esse transporte fosse feito. E Deus abençoa o povo. Deus abençoa aqueles seus filhos que o obedecem. Mas a ira de Deus vem contra aqueles que o desobedecem. A desobediência nunca vai ser o caminho certo, mas que ela pareça o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho mais leve, o caminho mais tranquilo e até mesmo, por mais que ela pareça o melhor caminho, a desobediência nunca é a resposta. A desobediência vai ser punida por Deus. Deus exige de nós obediência. E não simplesmente uma obediência qualquer, mas Deus ele exige de nós uma obediência interior, imediata, inteira e incondicional. Você precisa obedecer a Deus com todo o seu coração, com todas as suas motivações, mas você precisa ainda assim obedecer a tudo que o Senhor nos ordena. Obedeçam a Deus. Não pensem que a desobediência vai levar você para mais perto de Deus, por mais que você tenha uma intenção boa no coração. Não. A desobediência ela te afasta de Deus. Uzai e Davi tinham ótimas intenções, mas ao desobedecerem a Deus, eles receberam a punição dos seus pecados. Gente, que Deus abençoe vocês, que vocês meditem nessa palavra e obedeçam ao Senhor. Não só com suas intenções, mas obedeçam a Ele, obedeçam os seus mandamentos. E só assim a gente vai poder ter a bênção do Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe vocês.